Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma aula para o Residência Pedagógica. Essa nossa aula agora vai ser voltada para o ensino médio. Nesse sentido, nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Para quem não assistiu minha primeira aula, eu sou a professora Marcélia, residente do programa, né, no qual nós estamos postando vários vídeos e estamos fazendo tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Bom, é importante a gente destacar alguns pontos, né, na trigonometria no triângulo retângulo. Para um triângulo ser retângulo, ele precisa ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede, né, aqui 90 graus. E, além disso, eu preciso entender os lados, né? Saber o nome desses lados, entender quais componentes esse triângulo tem. Além dele ter o ângulo de 90 graus, ele tem um lado maior, né? O lado de maior comprimento nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois nós chamamos de catetos. Entretanto, esses outros dois lados, eles também podem ser classificados ou como opostos ou como adjacentes. Bom, Marcélia, mas como a gente vai fazer essa classificação? Como eu vou saber se um cateto ele é oposto ou se o outro cateto ele é adjacente? Você vai precisar olhar a referência do ângulo que você está usando. Se eu usar, por exemplo, se eu olhar para o ângulo beta, quem é que está bem à frente? Qual é o lado que está à frente desse ângulo? É o lado AB, de medida C. Então, esse lado, esse cateto vai ser um cateto oposto. Qual é o lado do triângulo? Qual o cateto que está ao lado desse ângulo? É o lado A, de comprimento A, né? O lado BC. Então, ele vai ser cateto adjacente. Se nós usarmos, por exemplo, o ângulo alfa, o referencial muda, né? Qual é o lado que está à frente do ângulo alfa? É o lado A. Qual o lado que está, qual cateto que está ao lado dele? O lado C. Então, assim, é importante a gente entender o que é um triângulo retângulo, que vai ser um triângulo que tem um ângulo reto. Também é importante a gente entender que eu preciso saber o nome desses lados, saber que o maior lado é a hipotenusa e que os outros dois são os catetos, e preciso também identificar quem vai ser cateto oposto, quem vai ser cateto adjacente, para eu poder estabelecer uma relação entre esses lados e os ângulos. E, finalmente, entrar no que nós conhecemos como razões trigonométricas, tá? Aqui eu peguei o ângulo referência o beta e para a gente trabalhar com ele. E a partir daí estabelecer essas relações com beta, tá? Seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Vamos começar por seno. Sabendo o nome e as identificações dos lados desse triângulo, a gente vai estabelecer essas razões, tá? O seno de qualquer ângulo dentro desse triângulo, poderia ser o beta e poderia ser o alfa, vai ser o cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Tudo bem? Aqui eu coloquei a abreviação CO para cateto oposto. Já o cosseno, não. O cosseno ele vai levar em consideração o outro lado, né? Se em seno eu considero o oposto, em cosseno eu vou considerar o adjacente, também dividido pela hipotenusa. E a tangente de beta vai ser a relação entre os dois lados, né? Eu já não vou precisar da medida da hipotenusa. Eu vou trabalhar apenas com o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá bom, Marcélia, mas o que isso tem a ver, né? Por que isso é importante? Porque se você tiver um dado problema e você tiver a medida de um lado, a medida de um ângulo, e esse problema te pedir a medida de um outro lado, você provavelmente vai conseguir resolver por meio dessas razões aqui, tá ok? Bom, vamos continuar. Nesse sentido, a gente precisa aprender, né, essa tabela dos ângulos notáveis. Alguns ângulos que não são notáveis, né, ou seja, que não são 30, que não são 45 graus, nem 60 graus, eles vão ser fornecidos para vocês em dado problema. Mas o ângulo que ele não é dado, ele aparece lá no problema, 30 graus, 45 graus, 60 graus. O próprio enunciado deduz que você saiba essa tabela e ele não vai te fornecer essa informação.
Então, é importante a gente, de alguma forma, gravar ela, né? E ter esses valores em mente quando a gente for usar nas razões trigonométricas. Aqui, por exemplo, né? A gente tem nessa coluna, na coluna as relações e na outra coluna, nas linhas dos ângulos, né? Então, seno de 30, eu sei que é meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. É uma maneira bem legal de construir essa tabela. Eu costumo fazer assim. Construir os números 1, 2, 3, né? 3, 2, 1. Perceba, os numeradores estão nessa ordem. Divido todo mundo por 2 e coloco raiz em quem não tem 1. E assim eu consigo estruturar tanto o seno, os valores de seno, quanto os valores de cosseno. E aqui embaixo, né, você estabelece, a gente vai ter apenas 3, o número 3 aparecendo aí com bastante frequência, então você pode gravar que um tem a raiz, o outro não tem, né? No meio fica 1, e aqui prevalece o que estava no numerador anterior, que é a raiz de 3. Assim, existem várias maneiras de você conseguir decorar essa tabela. E você vai ver o melhor jeito que vai conseguir se adaptar ao seu esquema de estudos, ao quem também o professor que lhe ensinou em sala de aula, né? Talvez essa minha aula não seja a primeira aula que você tenha ouvido. Então, a gente precisa levar em conta todos esses fatores, mas a realidade é que essa tabela precisa fazer parte daí do rol de coisas que vocês vão agregar, porque ela não vai aparecer uma vez, ela vai aparecer mais de uma vez. Nesse sentido, eu preparei um exercício só para a gente aplicar tudo aquilo que a gente já viu, tá? E aí eu vou ler aqui o enunciado. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará ao ponto B, de onde poderá ver o topo do prédio, ponto C, sobre o ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta, para que possa enxergar o topo do prédio sobre o ângulo de 30 graus, né? Então, aqui nós temos algumas informações e nós vamos precisar dessas informações iniciais para chegar no que ele está pedindo, na resposta, que é andando mais um pouquinho, formando um outro ângulo, tá? Essa questão ela é do Enem, tá bom? E eu trouxe justamente ela para a gente praticar, assim, visto que é um conteúdo voltado para o ensino médio. Esse triângulo aqui que eu fiz é só para a gente visualizar melhor aquilo que já está na imagem do problema, né? Um ângulo de 60 graus. Ele disse que esse pedacinho que ele andou e enxergou o topo do prédio formou um ângulo de 60 graus com o solo. Então, assim, eu tenho um ângulo, eu tenho um lado, e eu preciso descobrir a minha altura desse prédio. Por quê? Porque com essa informação eu consigo relacionar com a segunda parte do problema que ele me pediu, tá bom? Então, tendo um lado, um ângulo e um outro lado que eu quero encontrar, eu consigo aplicar as relações trigonométricas. Bom, gente, perceba que a informação que eu tenho são os dois catetos, né? Eu quero encontrar um e eu tenho o valor de outro. Eu não tenho nada relacionado à hipotenusa. Então, eu não vou usar a relação seno e eu não vou usar a relação cosseno, porque eu não estou trabalhando com a hipotenusa, né? Vocês precisam ver as informações que vocês têm no problema e aplicar elas para resolver aquilo que vocês estão desejando, tá? Nesse caso aqui, a gente aplicou tangente de 60 graus, que lá na tabelinha é raiz de 3. E quem é o cateto oposto a esse ângulo aí de 60 graus? O cateto oposto vai ser a altura. Quem é o cateto que está ao lado? 90 metros, tá bom? E aí eu encontro o valor dessa altura. Tá bom, Massaria, mas por que o valor dessa altura ele é importante? Porque percebam que na segunda parte do problema ele diz que ela andou, essa pessoa ela andou. Ela andou do ponto B um pouquinho mais para frente, e aqui essa segunda imagem do problema que eu também aumentei, e ela formou um ângulo de 30 graus para ela enxergar o topo do prédio. E quer saber quanto ela andou? Qual foi a distância que ela andou? E aí a gente precisa encontrar esse valorzinho aqui de D. E para isso eu já tinha que ter o valor da altura, né? Vamos lá. Novamente a relação vai ser tangente
porque eu estou trabalhando com os dois catetos, mas agora a tangente de um ângulo de 30 graus, tá ok? E quem é o meu cateto que está na frente desse ângulo? A altura, né? É a altura, mas a altura a gente já descobriu o valor, que é 90 raiz de 3. E quem é o cateto que está ao lado? Não vai ser somente 90, vai ser 90 mais essa medida aí que ela andou, essa pessoa andou que eu quero encontrar. Então, vai ser 90 mais D. E aí, a gente resolvendo, substituindo o valor da tangente, né, que nós já sabemos pela tabela, e fazendo aqui o produto nesses extremos, a gente consegue cancelar essas duas raízes de 3, que está tanto de um lado quanto do outro, fazer esses produtos e resolver essa equação jogando o 90, subtraindo para o outro lado. Então, a gente vai ter que o valor de D é 270 menos 90. Isso me dá 180. Então, andando em linha reta, nesse sentido, o que ele pergunta? Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, né? Do ponto A. Então, a gente vai somar esse valor com 90, obtendo assim a nossa resposta. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilhem com outras pessoas, se interessar, se ajudar. E não se esqueçam de se inscrever no canal e assistir os vídeos dos outros residentes também, que estão muito bons. E com certeza vão contribuir com vocês, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.